E hoje vamos estudar, tá, um assunto que é muito importante. É um assunto chave, é um assunto crucial, é um assunto que nós temos que meditar nele dia após dia, que é o assunto sobre a ressurreição. Vamos fechar os olhos, vamos fazer uma oração nesse momento, todos nós, os que puderem fechar os olhos. Senhor nosso Deus, Pai soberano, fiel, nós entramos, Senhor, em Tua preciosa e poderosa presença. Ó Pai amado, nós pedimos ao Senhor que neste estudo bíblico de hoje, que o Senhor fale conosco, que o Senhor, meu Pai, toque em nosso coração, que o Senhor, meu Pai amado, possa iluminar as nossas mentes, para que nós possamos, ó Deus, aprender, entender o conteúdo de hoje, meu Pai, e não somente entender, não somente aprender, mas nós conseguirmos, ó Pai, perceber a importância dele para nós, como que ele pode influenciar as nossas condutas, como que ele pode, ó Pai, influenciar para melhor o nosso comportamento, mudar o nosso destino, ó Deus, nos ajudar em relação às escolhas que fazemos na vida. Por isso, ó Pai, abençoa hoje, se faz presente, ó Deus, porque hoje, mais uma vez, meu Pai, nós iremos transmitir a sua palavra, iremos, ó Pai, transmitir o conteúdo bíblico, o conteúdo, meu Pai, que realmente transforma as nossas vidas para melhor. É o que nós te pedimos, ó Deus, neste exato momento, debaixo da sua bênção, debaixo, ó Pai, da sua forte mão. Pedimos, ó Deus, também que a sua paz, que a sua alegria, que o seu aconchego venha sobre cada um de nós, venha sobre os nossos corações. Pedimos, ó Deus, que a sua calmaria venha sobre as nossas almas. Ó Pai amado, abençoa cada família, abençoa cada lar, abençoa, meu Deus, cada, ó Pai querido, ser humano que neste momento, meu Pai, escuta esta oração, que vem escutar mais para frente, quando for gravado e compartilhado, ó Pai amado, em nome de Jesus, que assim seja, amém e amém. Amém, meus irmãos, glória a Deus. Nós vamos hoje direto para o estudo bíblico, tá? Desta manhã, não vamos fazer o louvor hoje, estou sem violão, meu violão está emprestado, então vamos logo direto para o nosso estudo bíblico, tá bom? Então, quem já tiver com as suas Bíblias na mão, pode pegar a sua Bíblia, por gentileza, para estudarmos a palavra de Deus, tá? E hoje vamos estudar, tá, um assunto que é muito importante. É um assunto chave, é um assunto crucial, é um assunto que nós temos que meditar nele dia após dia, que é o assunto sobre a ressurreição. Então você pode até anotar aí, tá bom? Porque hoje nós iremos falar sobre a ressurreição, ok? Vamos falar sobre esse assunto hoje, a ressurreição. Sobre a questão de ressuscitar, a ressurreição. Vamos aprender esse tema hoje. Hoje vai ser realmente uma escola bíblica, tá? E esse é o tema desta manhã. E para isso, vamos abrir nossas Bíblias no livro de João, tá? O Evangelho de João. Não é epístola, mas é o Evangelho, tá? A epístola é lá no finalzinho, lá da Bíblia. Já o Evangelho é Novo Testamento, mas é mais para cá um pouco. Você vai Mateus, Marcos, Lucas e João no Novo Testamento. João capítulo 6, nós iremos ler a partir do versículo 39. João capítulo 6, a partir do versículo 39. Tá bom? Então o tema de hoje é a ressurreição. Vamos aprender se realmente o que é isso, né? O que é a ressurreição na Bíblia, tá? E se realmente esse assunto é importante, é para nós, sim ou não, ok? João, capítulo 6, versículo 39. Vou esperar aí todos encontrarem. Quem encontrar, me dá aquele legal para me saber que você encontrou, tá bom? Beleza, beleza. Ótimo. E Dani ali também deve ter encontrado. João 6, 39. Vamos ler o versículo. Olha, eu vou pedir para cada um ler um versículo, tá? E eu vou dizer qual é o versículo que cada um vai ler. E preste atenção, todos nós aqui, o que é que esses versículos têm em comum, tá bom?
o que é que os versículos que vocês vão ler agora têm em comum, ok? Vamos começar lendo 39 com Lucas, por gentileza. Beleza. Pessoal, analisem aí o que é que teve em comum nesses 4 versículos que nós lemos, tá? Daqui a pouco vai ter mais versículos, aí o Dalva vai ler. Mas nesses 4 que nós lemos até agora, o que é que teve em comum nesses 4 versículos? Então, o que é que teve em comum nesses 4 versículos? Quem pode abrir o áudio e me dizer o que é que teve em comum? Que se repetiu? O que é que ficou repetido nesse versículo aí, nesses 4 versículos? Geralmente no final deles, de cada um. Exatamente. Todos esses 4 versículos, e eles estão no mesmo capítulo, e quem está falando aí é o próprio Jesus, tá? Todos esses 4 versículos terminou assim, ó. E eu o ressuscite no último dia. Cristo Jesus, no mesmo capítulo, ele repete esse assunto por 4 vezes e fala que vai ressuscitar aqueles que forem fiéis a ele, aqueles que buscarem a Jesus, aqueles que servirem ao Pai Celestial. Jesus fala, eu o ressuscitarei no último dia. Então Jesus, ele repete isso por 4 vezes, no mesmo capítulo, do mesmo discurso. E como eu disse para vocês que hoje o tema é a ressurreição, vamos começar com este ponto aqui, né? E que ponto nós iremos começar? Iremos começar falando para vocês o seguinte, que a ressurreição, tá? A ressurreição era o tema central, era o tema principal do discurso, da pregação, do ensino de Jesus. Então, se você for ler a Bíblia comigo, você vai perceber que sim, o tema ressurreição, o tema ressuscitar no último dia, sim, era o tema principal, o tema central da pregação, do ensino de Jesus Cristo, ok? Eu sei que muitas igrejas não falam sobre esse assunto, eu sei que muitos livros não abordam esse assunto, mas o discurso de Jesus, o tema principal era a ressurreição. Tanto é, como você acabou de ver, em um mesmo capítulo, ele repete isso por 4 vezes. E se formos ler, vai ter mais pontos ainda que ele repete da vida eterna. Então, você pode até anotar isso aí, tá? O assunto da ressurreição era o assunto principal, o assunto central da pregação de Jesus. Então, o assunto principal da Bíblia, do ensino de Jesus, tá? Da palavra de Deus, não é vitória financeira. Ah, vou buscar a Deus para ter uma vitória financeira. Vou buscar a Deus para ter uma porta de emprego aberta. Vou buscar a Deus para ter a minha cura divina. Não, esse não era o tema principal da pregação de Jesus. Ele faz isso? Faz. Ele abençoa? Abençoa. Jesus abre a porta de emprego? Abre. Ele cura? Cura também. Mas temos que entender que essas coisas que Jesus faz nesta vida nossa aqui são paliativos. São bênçãos secundárias. Eu sinto muito em dizer, mas o objetivo principal do Evangelho, do cristianismo, da Bíblia, da pregação de Jesus, não é bênção para essa vida. Não é bênção para essa vida. Não é uma porta de emprego aqui, uma cura divina ali, conseguir comprar um carro ali. Não é isso. E infelizmente as pessoas têm usado o Evangelho, têm usado a Bíblia para ensinar as pessoas e fazer as pessoas entenderem e pensarem que o Evangelho e o principal objetivo do Evangelho é bênção para essa vida. E não é. Não é. Então você pode anotar aí, o principal tema do discurso, da pregação, do ensino de Jesus Cristo é a ressurreição do último dia. Esse é o principal tema. Ok? Esse é o principal tema. E congregue em um lugar onde se ensina os principais temas da Bíblia, principalmente, que se fale de tudo, mas que se fale o que é principal, que não omita nada da Bíblia, que não distorça a palavra de Deus. Ok? Então tenha na sua mente isso. E a ressurreição, como você acabou de ver aqui, como você acabou de ler na palavra de Deus, a ressurreição é algo real. É algo que vai acontecer. É algo que Jesus falou que ele vai fazer. Como você leu aí na Bíblia, né? Como você leu, o que é que Jesus falou? Como foi que Jesus terminava os versículos? Ele terminava assim, ó.
e eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, Jesus estava afirmando. Ele não falou talvez, ele falou, eu vou ressuscitar os meus servos no último dia. Quem me servir até a morte, no último dia eu vou ressuscitá-lo. Então a ressurreição, queridos, é um tema bíblico e é um tema real e vai acontecer. E é isso o evangelho, é isso o cristianismo. O cristianismo não é algo só para essa vida. Ele dá paz nessa vida? Dá. Ele dá calmaria para nossa alma nessa vida? Dá. Jesus dá sabedoria para nós vivermos nessa vida? Com certeza. Jesus nos guia nessa vida? Com certeza. Ele nos abençoa materialmente, na saúde, emocionalmente nesta vida? Com certeza. Sem sombra de dúvidas. Mas esse ainda não é o principal foco do cristianismo. O principal foco é a vida eterna. É a ressurreição do último dia. E ele afirmou, eu vou fazer. Eu vou fazer. Então, nós temos que ter em mente esse primeiro ponto. A ressurreição é o tema principal da pregação de Jesus Cristo. Ele falou que vai fazer. Ok? Agora vamos para o segundo ponto. Queridos, eu vou pedir para Lúcia Dalva, por gentileza, repetir o versículo 40. Fazendo um favor. É João capítulo 6, versículo 40. E todo mundo pode acompanhar com ela, tá bom? Olha o que Jesus falou. A vontade do meu Pai é que todo homem que vier ao Filho, que é Jesus, e crer no Filho, que tem que vir, tem que crer, e crer no Filho, que todo homem, que todo esse homem ou mulher tenha a vida eterna. Ó, vida eterna. E Jesus termina dizendo o quê? E eu o ressuscitarei no último dia. Agora vamos para o segundo ponto. Jesus falou que ia ressuscitar quando, Lucas? No último dia. Não foi isso que ele falou? E eu o ressuscitarei no último dia. Que último dia é esse, pastor? Que último dia é esse ao qual Jesus Cristo se refere? Olha para mim aqui, tá? Hoje é um tema um pouco mais profundo, um pouco mais difícil de entender, um pouco mais complexo, mas vocês são inteligentes, tá bom? E se tiver alguma dúvida, pode me perguntar também, pode me interromper e me perguntar, ok? Não espero o final da pregação hoje não. Pode me interromper agora mesmo, aí levantar a mão, abrir o áudio e me perguntar que a gente interrompe e tira as dúvidas, ok? Então Jesus falou assim, ó, e eu o ressuscitarei no último dia. Que último dia é esse? Sabe que último dia é esse, Dani? É o último dia do período da graça. Como assim, pastor? Período da graça? Que situação é essa? O que o senhor está falando, queridos? É assim, olha. Hoje nós estamos vivendo o chamado período da graça. É a época que estamos vivendo hoje. A palavra graça, ela significa no original, tá? O sentido etimológico, ou seja, no sentido original, a palavra graça significa favor imerecido, favor não merecido. Ou seja, nós estamos em um período da humanidade, estamos em uma época da humanidade, estamos na chamada dispensação da humanidade, que é a era, período da humanidade, chamada período da graça. Ou seja, nós estamos hoje recebendo um favor de Deus. Isso significa graça. Estamos recebendo um favor de Deus, um presente de Deus, um dom de Deus que nós não merecemos. E que favor é esse, pastor? É a vida eterna, é a ressurreição, é o direito de ter a ressurreição, é a oportunidade de termos, através de Jesus, a vida eterna. E como é que eu recebo isso, pastor? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ser quem? Eu tenho que ser perfeito? Eu tenho que nunca ter pecado? Não. Por isso que é graça, que significa favor não merecido, favor imerecido. Esta ressurreição, esta vida eterna que Jesus prometeu para nós, é um favor, é um presente que Ele está nos dando. Não é pelo seu merecimento, não é pelo meu merecimento. É um presente. O nome já diz presente, favor. Tanto é que o versículo que Lúcio Dalva leu, ele disse o quê? O versículo 40. Vamos reler aí rapidinho? Coloca o seu olho bonitinho aí no versículo 40 e lê aí enquanto eu leio daqui. Ok? Diz assim, de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vier ao Filho e crer nele
tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então veja, Jesus não falou. Jesus não disse, a vontade do meu Pai é que todo homem nunca peque, seja perfeitinho, seja um anjo, um anjinho perfeitinho, e se ele for um anjinho, se ele nunca tiver pecado na vida, eu vou ressuscitar no último dia. Não falou isso. Falou, vi ao Filho do Homem e crer nele. Então se você for até Jesus e crer em Jesus, não importa o seu passado, não importa o que você fez. Se você vir até Jesus e crer nele, você está perdoado e tem direito à oportunidade de receber a vida eterna. E se você vier a falecer, no último dia, ele vai te ressuscitar. Este é o período da graça, que significa, no sentido original, favor imerecido, favor não merecido. Pastor Elvis, o senhor não explicou ainda o significado de último dia. Então eu vou te explicar agora. Quando Cristo fala último dia aí, ele está dizendo, Dani, Letícia, todos nós aqui, ele está dizendo que o último dia desse período da graça, que é o período desse favor que a gente recebe sem merecer, que o último dia vai se encerrar com essa ressurreição. A época da graça, ela tem um fim. Uma hora ela vai acabar. E ela vai acabar quando, pastor? Ela vai acabar quando Jesus voltar e ressuscitar os que serviram a ele. Então, quando Cristo falou, e eu o ressuscite no último dia, ele está dizendo, olha, vocês vão estar no período da graça. Vocês vão receber um presente do Pai. Ou seja, vocês não vão merecer, vão ter pecado, vai ter eu, mas mesmo assim vocês vão ter a oportunidade, mesmo assim, de serem perdoados e de receberem a vida eterna e de eu poder ressuscitar vocês no último dia. E esse período do último dia que vai haver ressurreição é o último dia por quê? Porque vai ser o dia que a porta da graça vai se fechar. Que a dispensação da graça vai se fechar, que o período da graça vai se fechar, ou seja, que o período de você receber este presente de Deus, sem merecer, porque eu também não mereço não, ninguém merece. Como eu já falei para vocês aqui várias vezes, que a Bíblia diz, todos pecaram e destituídos, afastados foram da glória de Deus. Todos pecaram. A Bíblia diz, Deus olhou para a terra e não viu nenhum justo sequer. Porém, nós estamos, como eu disse e repito, neste período da graça. E esta época vai se fechar, a porta da graça vai se fechar. E vai se fechar quando, pastor? Vai se fechar com esta ressurreição. E essa ressurreição vai acontecer quando, pastor? Vai acontecer quando Cristo voltar. Por isso que ele falou, e eu o ressuscitarei no último dia, ou seja, vai ter o fim. E aqui, antes de avançar para o próximo tópico com vocês, antes de avançar, aqui eu deixo para vocês, para mim, uma mensagem. Aproveita este período, meu irmão. Aproveita este período. Olha o presentão que Deus está dando para você, para a humanidade. Que presente, pastor, está me dando? Um carro? Muito mais do que isso. Que presente, pastor? Uma casa própria? Muito mais do que isso. Que presente, pastor? Eu vou passar a ter olhos verdes? Muito mais do que isso. Ele está te dando a vida eterna. Está te dando o direito de, se eu e você vier a falecer hoje, no último dia, ele ressuscita a gente. Essa é a palavra do Evangelho. Ah, pastor, eu não acredito nisso. Então não dá para você ser evangélico, não dá para você ser cristão. Se você quer servir a Deus diminuindo Deus, aí é um problema seu. Como assim diminuir Deus? Porque se você quer servir a Deus, quer crer em Deus, só para Deus te dar um carro, te dar uma casa, te dar isso, aquilo, está diminuindo Deus. Está diminuindo Deus. Um Deus que criou o universo. Um Deus que ressuscitou Jesus Cristo. Um Deus que fez bilhões de estrelas. Você só quer servir a Deus para ter um carro, para ter uma casa? Está diminuindo Deus. Muito pelo contrário. Temos que servir um Deus que vai nos ressuscitar no último dia, que vai nos dar a vida eterna. Temos que servir um Deus que quer nos ter perto dele para sempre. É isso que é o maior presente de Deus. Porém, este presente é de graça? Sim, mas esse período da graça
Tem fim, vai se encerrar um dia. Por isso aproveite. E como eu elucidava no versículo 40, quais foram as condições que Jesus colocou, que Jesus impôs, para que nós pudéssemos receber esta bênção gigantesca aqui? Qual foi a condição? Ser perfeito? Nunca ter pecado? Não foi essa a condição. Ele falou, vi ao Filho do Homem e crer nele. Só isso. Se achegar a Jesus, aceitar Jesus e crer nele. E o interessante, me perdoe aqui a repetição, a redundância, me perdoe, tá? Mas a pregação aqui é para pregar o que é certo, o que realmente a Bíblia ensina e o que agrada a Deus. Me perdoe a redundância. E Jesus falou, aquele que vier a mim e crer nele, eu darei a vida eterna e o ressuscitarei no último dia. Foi isso que falou o versículo 40. Não falou, aquele que vier ao Filho do Homem e crer nele, ele vai dar uma casa própria. Não falou isso. E é o que a gente mais vê se pregando por aí, focando só nisso, para enganar o povo, para encher a igreja. E o nosso objetivo aqui não é encher a igreja, não é enganar pessoas, é ensinar o que Jesus realmente prometeu. E esta é a promessa principal e mais importante da Bíblia, e era o centro da pregação de Jesus. Por isso, meus irmãos, não perca essa oportunidade. Nós estamos hoje no período da graça. Você pode receber esse presente sem merecer. Sem eu merecer, sem você merecer. Pastor Elvis, não entendi ainda. Olha para mim aqui. Vou avançar para o próximo tópico, mas eu vou encerrar esse tópico agora da seguinte forma. Você tem parente, viu? Tu tem parente, tu tem mãe, tem pai, tem irmão, tem irmã, tem sobrinho, tem sobrinha. Ok? Alguns de nós têm irmãos que já se foram, que já partiram. Tios que já partiram. Talvez nós aqui não, mas tem gente que tem até filhos que já partiram, que já faleceram. Ok? E a promessa de Deus é justamente essa. Nós iremos revê-los um dia. Nós iremos reencontrá-los um dia. Essa é a promessa de Deus. E não vamos diminuir Deus não, irmão. Não vamos diminuir a Bíblia não. Porque o povo quer carro, quer dinheiro, bora diminuir a Bíblia para poder... Não, vamos diminuir nada. A promessa é essa aqui. Você, se você tem algum parente que já morreu, vou falar aqui com a linguagem clara para você entender. Se tem algum parente seu que já morreu, a promessa de Jesus é, você vai poder revê-lo um dia. E se você tem algum parente que vier a morrer daqui para frente, você poderá revê-lo um dia. Essa é a promessa de Deus. Ok? Me perdoe aqui tocar em pontos particulares, mas minha mãe tem uma irmã que já se foi, a minha tia, né, mãe? Minha tia, minha mãe vai revê-la. Dani tem um irmão que já se foi. Dani vai revê-lo. Ok? E se você tem também, você tem de Jesus a oportunidade, a promessa de rever o seu parente que já se foi ou que vier aí embora. Essa é a promessa. Esta é a promessa de ressuscitar, de dar vida eterna. Não bora diminuir Deus, não. Não bora diminuir a promessa da Bíblia, não. Ok? Me ajude vocês aí, meus irmãos, me ajude. Se você vê algum evangelho, algum pregador, alguém, tá, que acha que o cristianismo, que a Bíblia, que as palavras de Jesus é só para bênção material nessa vida aqui, você fala, olha, Jesus faz isso realmente, mas isso aí é apenas um paliativo. Isso aí é secundário para Jesus. O principal de Jesus não é isso não. O principal de Jesus é dar para nós a Jerusalém celeste, o céu, a vida eterna. Eu rever meus parentes e viver com eles para sempre. A gente sofre com a morte de alguém? A gente sofre, mas temos essa esperança aqui da Bíblia. Temos essa esperança. A gente sofre, vem o luto, vem a lágrima, mas vem a lembrança e a esperança da promessa de Jesus. E que promessa é essa? Nós iremos revê-lo. E não só rever, mas viver com ele, com ela para sempre. Porque a Bíblia diz que nesse último dia, a Bíblia diz assim, ó, que Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima. E lá não haverá choro, não haverá pranto, não haverá nenhum tipo de desespero. Você entendeu essa palavra? Essa é a promessa.